Os nobres se deitam com as prostitutas. As senhoras de bem colecionam amantes. Os casamentos sobrevivem graças a arranjos inconfessáveis. Os jornalistas vendem sua opinião a quem paga mais. Os misóginos escravizam. Os jovens se suicidam. A pátria cai. E a única que tira proveito de tudo isso é Naná, essa desavergonhada com a qual todos dormem. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e no vídeo de hoje eu venho trazer um grande clássico da literatura francesa e mundial, Naná, do Émile Zola. Eu li nessa edição, aqui está bem velhinha, bem gasta, a imagem da capa nem aparece direito, mas eu vou deixar aí a figura, né, a capa da edição que está à venda, que é mais fácil de se encontrar à venda. Essa daqui vocês encontram só em sebo, é daquela coleção antiga da Grandes Sucessos da Editora Abril. E essa leitura foi feita com três grandes amigas, né? A Cris, do canal Relivrando, a Lê Docena, do canal Portão Literário, e a Leila Cardoso, que não tem mais canal, mas é bem conhecida aqui no YouTube. E foi fantástico fazer a leitura desse livro com essas três amigas incríveis. O naturalismo foi uma corrente literária que tinha como objetivo reproduzir a realidade da forma mais objetiva possível, tanto nos aspectos sublimes, né, bonitos da realidade, quanto nos aspectos mais sórdidos, mais vulgares. E o Émile Zola, como um dos criadores desse movimento, em determinado momento da sua carreira, teve uma ideia bastante ousada: escrever uma série de livros abrangendo os mais diversos aspectos da sociedade francesa durante o Segundo Império. E essa foi a saga Os Rougon-Macquart, que tem 20 livros, que foram publicados entre 1871 e 1893. E, logicamente, dentro da lógica dessa corrente literária do naturalismo, e como um dos aspectos dessa sociedade, ele queria mostrar em vários livros, era de se esperar que um desses temas que fossem abordados por ele seria o tema da prostituição. Naná é o 17º livro dessa saga. Foi publicado em 1880, quando o Zola já era um nome bastante conhecido, inclusive com algumas das suas obras competindo em popularidade com algumas do Victor Hugo, inclusive superando em vendas. Curiosamente, hoje em dia, os dois estão sepultados na mesma cripta, no Panteão de Paris, juntamente com uma outra sumidade das letras francesas, o Alexandre Dumas. E esse livro ele nos conta as aventuras, né, de uma jovem cortesã, mas muito mais do que isso, ele oferece um retrato bem amplo, bem abrangente do ambiente social da França do século XIX, mais para o final do século XIX. Além de mostrar a mente caprichosa e desavergonhada das prostitutas parisienses, ele tinha a intenção de mostrar a condição efêmera e decadente do Segundo Império Francês, comparando com a ascensão rápida e passageira e com a perversão da personagem principal. O verdadeiro nome da Naná é Ana Coupeau e ela é irmã do Etienne Lantier, do Germinal, e do Jacques Lantier, de A Besta Humana, dois outros livros bastante famosos do Émile Zola e também integrantes dessa saga. E ela é filha do alcoólatra, que ela traz no sangue, a marca da família é o alcoolismo. Cresceu de uma forma bastante miserável nas ruas de Paris, nas sarjetas, e isso é até colocado dessa forma, né? Tem um determinado momento aqui no livro que um crítico literário, um crítico teatral, escreve um texto sobre ela no jornal e coloca dessa forma, que ela parece uma mosca dourada que saiu da sarjeta para corromper a aristocracia parisiense entre suas coxas de neve. Ela surge da sujeira como uma flor magnífica, né, que nasce do esterco, e depois de passar um tempo de exploração nas ruas, ela consegue fazer a sua estreia artística no Teatro de Variedades,
Ela é muito bonita, né? É bem exaltada aqui a sua deslumbrante beleza e também a sua voluptuosidade, a sua luxúria. E esse é verdadeiramente o motivo do seu grande sucesso. Curiosamente, ela é descrita aqui como gorda. Então, nessa época, os padrões de beleza eram bem diferentes dos de hoje em dia, né? Que quanto mais magro, melhor. Então, nessa época, e isso aparece várias vezes durante o romance, ela é colocada como gorda, como rechonchuda, e achei isso bem curioso. Mas então, com essa estreia no teatro, com rapidez a Naná vai subindo, vai galgando os degraus da sociedade parisiense e acaba se tornando a prostituta mais predileta, né? A amante predileta dos nobres burgueses, dos aventureiros. E ela acaba levando muitos desses nobres à ruína econômica e moral. E ela não tem nenhum tipo de pudor. Ela não faz distinção de classe, de idade, nem mesmo de sexo. Ela usa e abusa de quem tiver em volta dela com a maior naturalidade. E ela também é bastante infantil, principalmente em relação ao trato com dinheiro. E parece que a única pessoa que ela realmente sente algum afeto verdadeiro é por seu filhinho Louiset, que é uma criança bem frágil e doente que mora com uma tia. A Naná é, com certeza, a personagem dominante do livro, comparado com o resto dos personagens, e é uma personagem bem detestável. E é um verdadeiro desfile, né, de aristocratas libidinosos, de escaladoras sociais sem nenhum tipo de moral, promotores artísticos gananciosos. É um quadro assim bem decadente, bem desolador. E toda essa fauna vive numa simbiose. Uns dependem dos outros, uns têm o rabo preso com os outros, então eles dependem entre si de alguma forma. E todos vivem de uma forma harmoniosa e com civilidade. Ninguém aqui se aborrece, todo mundo sabe quem está saindo com todo mundo, mas ninguém se delata e todos ficam ali, todos vivem a situação de forma harmônica. E apesar do livro ser todo da Naná, um outro personagem bem importante que aparece aqui é o Conde Mufari, porque ele, de todos os homens que aparecem no livro, ele é o que busca os favores da Naná com mais insistência. E ele tem um conflito interior muito grande, porque ele é uma pessoa muito religiosa, então ele vive esse conflito entre a religiosidade castradora e os instintos animais que ele reprimiu durante toda a sua juventude e durante o seu casamento infeliz. Ele é um personagem bastante infeliz, ele tem umas atitudes, uma forma de proceder bastante destrutiva e essa forma de proceder acaba, logicamente, levando ele à ruína e à vergonha públicas. O romance é dividido em 14 capítulos, mais ou menos extensos, mas a maior dificuldade da leitura desse livro é a grande quantidade dos personagens. Ele também tem muitas cenas em lugares coletivos, lugares públicos, por exemplo, o teatro, os salões, os grandes salões de baile, o hipódromo. Então, são lugares abertos com multidões. Como tem muitos personagens, a gente tem que ler um pouquinho de atenção, porque senão acaba se perdendo. Por outro lado, uma coisa que facilita é que ele não tem tramas paralelas. Então não tem história de mais ninguém aqui, porque a única que importa na trama é a Naná. E tudo e todos giram em torno dela. O livro ele é bem realista, ele tem cenas assim narradas de forma bem realista, às vezes até chocante. Por exemplo, essa aqui, que é a descrição de um casal. O focinho de bode, a sua fealdade de monstro burlesco, estirava-se à adoração devota daquela jovem soberba, tão branca e tão gorda. E uma outra característica que é bem presente nesse livro é que ele é muito sensorial. A gente quase que se sente sufocado nesses ambientes lotados, decadentes, né? Cheio de fumaça. E na descrição de algumas cenas,
é destacada bastante a falta de higiene desses locais, das roupas. A Cristina, inclusive, comentou que em uma determinada cena aqui ela teve que levantar e ir tomar banho, de tão incomodada que ela estava se sentindo com a leitura, né? Para a gente ver como é forte, como é impactante a narrativa do Zola. Eu achei esse livro bem desigual, ele tem capítulos extremamente interessantes e outros um pouco mais cansativos, mas no geral é uma leitura bastante estimulante. E como a Naná é uma personagem tão dominante, com todas as cenas em torno dela, a narrativa acaba não sendo muito complexa. Ainda mais se esse livro for comparado com outros livros do Zola, como o Germinal, que é bem mais complexo e bem mais melhor desenvolvido, né? Aliás, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, vou deixar o link também para quem tiver interesse em dar uma olhada. Ao longo dos anos foram feitas várias adaptações de Naná para o cinema, mas a única que eu encontrei disponível foi uma versão francesa de 1926, do famoso cineasta Jean Renoir. E curiosamente, para um filme que foi feito uns 50 anos, mais ou menos, depois do livro, e as versões que vieram depois também, ele é bem mais recatado do que as narrações que tem no próprio livro. É um filme que chega a ser cômico, né? Não tem como a gente assistir esses filmes mudos sem achar graça. E, logicamente, toda a parte psicológica e social aqui da trama se perde. Esse filme está disponível aqui no YouTube. É um filme preto e branco, mudo, então tem um andamento bem diferente dos filmes de hoje em dia, mas para quem tiver interesse eu vou deixar o link aqui de qualquer forma. Eu recomendo bastante a leitura do Naná, embora eu reconheça que não é um livro que vai agradar todo mundo, especialmente para quem não conhece ainda os livros do escrita do Zola e pode ficar desestimulado a ler outras obras dele. Eu deixo até uma recomendação que é A Morte de Olivier Becali, é um livrinho curtinho, são 3 histórias, 3 novelas, e é uma porta de entrada bastante interessante para quem não conhece ainda a escrita do autor. Eu vou deixar o link também, que já tem vídeo aqui no canal. No mais, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero que tenham gostado, deixem aí nos comentários a sua opinião, se já leu Naná, se pretende ler, se já conhece outra obra do Zola, e a gente pode conversar um pouquinho a respeito, tá bom? E se você ainda não foi inscrito no canal, eu peço também que faça a sua inscrição, dê uma olhada no conteúdo que eu já publiquei, e eu vou deixar os links na caixa de descrições para a compra do Naná e de outros livros do Zola também pela Amazon. Lembrando que a comissão que a Amazon me repassa para mim é destinada a instituições de caridade, tá bom? Então, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.